agora, estamos aqui com ninguém menos que Karen Feder. Oi, amiga, tudo bem? Que alegria estar aqui. Gente. É uma honra enorme pra mim, porque eu admiro demais vocês. Tenho a honra de ser amiga das duas, então, que assim... coisa boa. É um Seja prazer muito bem-vinda ao Café com Mães. Muito obrigada muito bem-vindas. pelo convite. Se apresente, por favor, seu currículo extenso. Conta pra gente, quem é Karen? Quem é Karen Feder? Karen é uma nutricionista materno-infantil, pós-graduada, né, em nutrição materno-infantil, saúde da mulher, especialização em suplementação pediátrica, enfim, é uma área que eu mergulhei depois da maternidade, e aí a gente vai conversar muito sobre isso. É sobre isso, É né? exatamente sobre este momento Sou que mãe Karen da está Pituca, aqui. mais conhecida como Alice de vez em quando, mas... Uma figura. E hoje trabalho nessa área que me veio junto com a maternidade para mim, então é um presente, é uma honra. E um chamado de Deus. E a gente vai conversar sobre isso também. Também. Bom, falando em chamado de Deus, a gente começa o Café com Mãe sempre tirando um versículo. E a gente tem esse potinho aqui cheio de versículos. Eu vou abrir, vou dar uma sacudida aqui. Vou pedir para você tirar um. Puxou do meio, hein? Tirou o lado, né? Gente, calma, dificuldade de abrir. Mas vamos lá. Vamos ver. Esse é um teste de miopia, também de miopia. Pronto. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Apocalipse 2:10. Uau! Nossa, gente! Uau! E eu vou te dizer que fala, tá? Ó. Porque eu tô tendo que passar por algumas tentações e lidar com as frustrações delas sem poder ceder às minhas tentações. Uhum. Então, assim... Levei um tapinha na cara. Isso. Não temas, Não né? temas. Não temas. Seja vigilante. Acho que na maternidade é isso, né? A gente não pode se distrair um minuto, né? Um minuto. E as tentações são muitas. Mas vem, né? Porque a gente sabe que quando a gente é filha, né, de Deus, que a gente é guardada, protegida, e muitas coisas vão acontecer no caminho, né? Mas que a gente... E muitas vezes a gente fala, Deus, pra que isso, meu Deus? É. E aí uma coisa que eu aprendi com toda essa história de maternidade foi que depois eu entendo o motivo. É. Sempre. Ó, quando a gente não entende o que Deus faz, a gente acredita em quem Deus é. Isso é uma frase do nosso pastor Fabrini, que é muito verdade, né? É muito verdade. É muito verdade, né? Muito. Então a gente não pode se distrair. A gente tem que estar o tempo Eu inteiro já vigilante. me questionei isso muitas vezes lá atrás. E hoje eu entendo que a resposta é eu estar aqui. Exatamente. Aí, tá vendo? Então, eu sei que o que está acontecendo hoje, mais pra frente, a gente vai ver fé em Deus sempre. Os planos de Deus sempre são melhores, né? É triste a gente quando quer a gente fazer, a gente controlar, né? A gente e achar que é na nossa força, desplanejar o planejado de Deus, gente. Aí não dá, né? Não vai funcionar. Confia. Só confia e vai, né? Só confia. E Karen chegou, vamos lá, né? Na minha vida, alguns anos atrás. Muitos não, porque a Pituca ainda é pequena, né? Ah, vamos falar, 6 anos, né? Ela vai fazer 6 anos semana que vem. 6 anos, meu Deus. Semana que vem nada, gente. Domingo, essa semana. Olha, gente, passa rápido, Passa né? rápido. E Karen, ela tinha quanto tempo quando você chegou até mim? Uma semana, eu acho. Uma semana. E foi uma consultoria online. Foi. Né? E eu amo, sempre usei o exemplo da Karen de outras mães que eu tive privilégio, né? Estados Unidos e Finlândia. Gente, já tem gente da Finlândia. Eu tava na Suécia naquela época também, é pertinho. Karen tava pertinho, lá na Suécia. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. E eu tranquilo. sempre confundia Suécia com Suíça, né? Aí ela brincava comigo, falava assim, não é, Alice né? é sueca. Suíça. Alice é sueca. Gente, Alice nasceu na Suécia. dá licença, Brasil. Eu tenho uma paciente sueca, tá? Desculpa aí, Nasceu. Que hein? demais. Desculpa, Brasil, né? E aí a Karen veio nessa consultoria online e começou ali a nossa história, né? Nossa, 6 anos atrás, e onde a construção da amamentação, né? A gente participou desse momento. Eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou, né? De como que foi essa experiência, né? Da maternidade, da construção da maternidade, da amamentação num país culturalmente, assim, muito diferente, né? E eu lembro que a Karen sempre falava assim, cara, aqui é tudo cinza. Ela falava sempre muito isso pra mim. É tudo Ô, cinza. Karen, você Bem casou papel. e foi pra Suécia? Ou você antes já... de eu te falar da amamentação, deixa eu contar um pouco de como é que eu cheguei do lá. contexto, Parar do lá, contexto. né? Como é que você foi parar na Contexto. Suécia, criatura? Pois é, Conta então aí. vamos lá. Naquela época eu tava casada com o pai da Alice e ele tinha o sonho de mudar do Brasil. Aí a gente foi para Portugal no primeiro momento.
Depois ele falou, vamos para a Suécia, porque apareceu uma oportunidade. Beleza, fomos. 1 mês de Suécia eu engravidei. Mas eu cheguei na Suécia em pleno inverno. Então, é papo de menos 20 graus, tá? E 4 horas de luz por dia num dia nublado. Então, eu não vi o sol. Então, eu engravidei nesse contexto, assim, não é nada muito amigável. Aí, cheguei lá, eu não trabalhava, eu não falava a língua. Então, eu ficava o tempo todo em casa, do lar, fazendo as coisas da casa e grávida. Beleza. Nesse contexto de muita solidão, porque o pai dela trabalhava muito fora, enfim, eu ficava muito sozinha, eu comecei a adoecer. Então, com 5 meses, eu recebi o diagnóstico de depressão, então, grávida da Alice. Então, a gestação foi toda nesse contexto de depressão, foi quando eu comecei a fazer terapia. E aí, vendo muito sobre maternidade, vendo muito sobre, agora eu preciso entender esse universo, porque antes, corta para eu morando no Brasil, que trabalhava em hospital geral, era coordenadora de setor de nutrição de hospital de adulto, então não tinha nenhum contato com nutrição infantil, mas existia um bebê para criar, um bebê para amamentar, então vamos lá, mergulhei nesse universo, né? E aí comecei a estudar muito sobre nutrição materna infantil, e falei, gente, aqui é um mundo diferente. Uau. Aqui é um mundo diferente. Bota diferente nisso, né? É bem diferente do que eu vivia. E aí, pensei, né? Falei, gente, eu preciso de um pré-natal. Mas aí tá. Aí você vai pro pré-natal da Suécia. Pré-natal da Suécia era testinho no dedo de hemoglobina e glicose. Ela me contando isso, eu falei, quê? E com aquele negocinho, igual da época de 1900, um pinarzinho. que só via se o coração tava batendo. Tava batendo. Só isso. Torcer pro médico ou a pessoa que tava escutando saber escutar, né, gente? Porque Entendeu? usar aquilo ali. E aí, 2 ultras. Então, era assim, uma ultra de morfológico de primeiro, de segundo e acabou. Entendeu? Não precisa mais nada. Aí eu começava a ler as coisas assim de pré-natal e eu falava, gente... Meu Deus, tá cara. Então... Ô, Karinha, a sua mãe aqui sabia disso? Sabia. Porque eu penso que deve ser uma angústia, né? Mas aí, mãe com a assim, filha longe, né? Grávida. A grávida precisa tomar ferro, né? Sim. Aí o ferro me dava dor de barriga. Aí eu falava, gente, eu não consigo tomar esse ferro. Então você fica sem ferro. Tá tranquilo, não precisa se preocupar. Ferro nem é importante. E aí eu passei a gestação sem ferro. Eu só tomava vitamina D, um polivitamínico. Então, assim, foi tudo ao contrário do que você faz do que hoje, eu faço enfim. e do que é bom fazer. Sim. Então, ali eu senti também muito que a minha depressão foi agravando. Uhum. E aí, a gestação foi nesse caos, assim, eu fui ganhando peso, bastante peso na gestação, até que eu tive algum controle, mas também ganhei bastante peso. Chegamos no dia do parto. O dia do parto. No dia do parto, eu brinco que meu parto foi indígena. Eu estava na Suécia, mas foi indígena. Porque, assim, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto em casa. Eita. Então, era monitorando no aplicativo, porque ninguém fala com você, tá? Você fica lá, comecei a ter contração. Aí, mandei mensagem para uma amiga minha e falei, então, isso aqui é contração de parto? Aí, ela falou, como é que tá o ritmo? Pega esse aplicativo e mede. Aí, eu, beleza. Aí ligaram pro hospital, então, ela tá sentindo dor, tá com contração. A contração de quanto tempo? 10 em 10 minutos. Ah, então fica em casa, com fica dor em casa mesmo, não tem problema não. Espera fica mais com um pouquinho. Dor. Meu Deus, que coisa, né? Aí, voltei. Um dia eu fui no hospital. Ah, você tá em pródromo, mas você volta pra casa. Mas tá doendo, não tem problema. Fica lá, qualquer coisa, você toma paracetamol e volta, tá? Aí ficamos nessa. 18 horas ali de trabalho de parto. Minha mãe estava lá em casa. Todo mundo dormindo. Eu fiquei sozinha. Liguei chuveiro, fiquei sozinha. Falei, melhor sozinha. Porque tem horas que é melhor mesmo. O povo pergunta, e aí, o que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Aí a tal da colérica começa a ficar nervosa. Aí eu vou ficar sozinha. Eu não vou contar pra ninguém que eu estou com contração. Melhor. Viu? Nossa. Aí foi apertando. Quando tava de 5 em 5, eu acordei a galera. Eu falei, gente, tá de 5 em 5. Ó, acho que vem aí, hein? Tá justo. Tá de 5 em 5. Acho que agora a gente pode ir pro hospital. Aí, como é que funciona lá? Você liga pro hospital. E aí, se tiver de 5 em 5, você é autorizado a ir pro hospital. Se você chega lá antes, eles te mandam voltar pra casa. Chamamos um táxi.
Fomos pro hospital. E era longe, era perto? Olha as minhas perguntas. Porque eu fico Era. logo assim, né? 40 Você nasce no minutos. táxi, gente. 40 minutos. 40 minutos? Oi! Bastante. E aí eu já tava 18 horas. Galera que nesse vai parir lá na Barra, ó, Na é mais ou Barra, menos essa é. situação aí. E aí o taxista, mas por que você não chamou uma ambulância? Porque me viu tendo contração. Nossa, coitado E vai nascer taxista. aqui no carro. Eu Desesperado. falei, eu falei, eu mando ele pra aquele lugar, porque eu Vamos, tava amigo, lá- vai. Só dirige. Vai, Eu só já dirige. tava Só lá na isso. Quartolândia. Pô, imagina. Aí cheguei no hospital, assim, muito louca. Muita dor. Muito louco, é ótimo. Aí ela veio fazer o exame de toque. Ah. Ah, vai nascer, você tá em trabalho de parto. Ah, Eu falei, mentira. minha filha, você jura? Você jura? Você Eu jura já tinha pra mim? desconfiado. Aí, nesse momento, me ligou a minha tradutora. Porque durante o pré-natal eu tinha uma tradutora que falava, a enfermeira falava em sueco pra tradutora, Meu a Deus, um tradutora fazia em pré-natal em Mas português. sueco isso temos? incluído, você teve que buscar isso? Ou isso é Não, algum serviço isso que é eles... do serviço público. Ah, bom. E aí, nesse momento, a tradutora, ela ficou... se comoveu com a minha história, porque ela sabia que eu tava Sensibilizada. doente. Aham. E aí, ela foi pro parto. Então, no parto, tínhamos o pai, a minha mãe e a tradutora. E as enfermeiras falando sueco, eu não entendi uma palavra. Misericórdia. Imagina. Se inglês já é difícil, nem imagino o que é sueco. Eu não sei nem o que é Sueco. sueco. o que Oi. é sueco. Não, e então, assim, aí eu perguntava... Você pode já estava falar há quanto inglês? tempo? Já tinha o tempo de gravidez, mais ou menos, na Suécia, tinha né? o tempo de gravidez. Você morou quanto tempo na Suécia? Só pra eu entender aqui. 3 anos. Fiquei até 3 2 anos. anos e 3 meses da Alice. Tá. Aí, beleza. Aí o pai falava, dá pra falar inglês? Porque a gente consegue entender minimamente, né? alguma coisa. Sim. Mas as enfermeiras não podiam. Não, Elas aqui ficavam é só falando em sueco. E aí, quem fez o parto foi o pai, né? Que ficava, faz mais uma forcinha que vai sair. Gente, mas a enfermeira ou alguém, ou Não. nada, ninguém. Nada. Elas ficavam conversando sobre o que elas iam fazer depois. Senhor, me Bem ajuda. Porque respeitoso, bem era meio respeitoso. troca de plantão, Nossa sabe? Senhora. Aí deu 6 horas, eu já tava com 10, mas não começava o expulsivo. Amor, vamos botar uma citocina aí pra ela. Aí, Expulsar. Dá uma acelerada antes de passar o plantão. Antes de passar o entendeu? plantão. Exatamente. Entendi. Aí eu comecei a urrar de dor. E aí, vamos chamar o pediatra, né? Porque já tem 24 horas de trabalho de parto. Vamos chamar o pediatra pra ver se a criança tá viva. Meu Deus. Aí, cardiotoco, nananã, Nada tinha disso, essas nada. coisas? Assim, nada. Nada. Nossa, né? Assim, bem... Botou aquele fiozinho, fala o nome técnico, aquele fiozinho na cabeça da Alice. Não sabe, não? Fiozinho. Oi? Gente, eu tô Colou até um negócio assim na cabeça dela, que ela já tava coroando. botou um O negócio- kiwi, pra É. puxar. Não, Não? era um sensorzinho pra ver se ela tava bem. Sensor, gente. Aí, Ajuda aí, se você desconheço. sabe que esse negócio aí, mas conta era um pra negocinho gente. que ela botou assim e falou: não, tá bem, o batimento tá bom, pode continuar. Já tinha mecônio, tá? E eu já tava apertando minha barriga, então violência obstétrica. Todas então, as assim, violências foi um parto. possíveis. Posso mudar de posição? Não. Fica na mesma posição. Posição ginecológica. Nossa. Então, esse foi meu parto. Aí, enfim, 24 horas depois, 6h51, ali na troca do plantão, nasceu a Alice. Nasceu a Alice. A partir dali, eu agradeci de ter sido parto normal, né? Porque eu imagino eu num pós-operatório na Nossa, Suécia, depois é. desse Ah, parto. sem Então, dúvida, graças a sem Deus, foi dúvida. normal. Sim. Teve laceração, alguma coisa? Fizeram o epísio? Fizeram tudo. Fizeram. A Fernanda quase engajou. Tá, né? Fizeram. Fizeram E tive que epísio. levar ponto, fizeram. Mas uma hora depois eu levantei, tomei meu banho, né? Você teve alta no mesmo Que dia? é importante a gente dizer, né, gente, que é epísio, né? Porque tem, É né? verdade. É É. porque a gente acaba falando tecnicamente, né? A episiotomia é um procedimento onde se faz um corte para aumentar ali o espaço para o bebê passar, que a gente já sabe que hoje em dia É uma violência. é uma violência obstétrica e não tem nem... Eu acho que mais importante que dizer, ou tão importante quanto, né, é dizer que não há comprovação científica de que isso é benéfico para ninguém. Então, é importante isso ficar claro, né? Sim. Porque muita gente diz, porque é violência obstétrica. Não, não é só porque é violência obstétrica, é porque não há comprovação científica disso, assim como aspirar bebê logo que nasce, assim como, enfim, outras coisas. Mas antes de eu falar depois de uma hora, deixa eu te falar sobre o Golden Hour. Aham. Estava estudando sobre maternidade, falei, preciso de uma Golden Hour. Aí a Alice nasceu. Me dá a Alice aqui, eu quero botar pra mamar. Botar pra mamar pra quê? Botar pra mamar agora? Oi? Não precisa, deixa ela aqui. Bota só ela aí. Não, me ajuda aqui. Me ajuda na pega, por favor, que eu quero botar ela no peito. Aham. Não precisa.
Não precisa fazer nada. Não corta o cartão agora, eu quero complemento tardio. Quê? Oi? O que é isso? Essa menina falando chata, chinês. hein? Tá falando chinês, né? Essa Não era menina nem... chata aqui. Então, assim, isso era eu falando pra tradutora Nossa. falando enfermeira, entendeu? Pensa num parto tranquilo. parto Bem Foi um parto tranquilo, de né? Não, e a Golden Hour também, né, gente? É aquela primeira hora de ouro, onde é muito importante estar no pele a pele, sobretudo com a mãe, né? Exatamente. Não é nem só para mamar, né? Mas é pra criança primeiro se ambientar ali, se E é familiarizar com o mamilo importante, da mãe, né? importante a gente falar que a Golden Hour não é uma moda de equipe obstétrica humanizada, tá, pessoal? A Golden Hour, que tem 60 minutos e 3.600 segundos, ela é preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, as pessoas preconizam isso, né? As pessoas que estudaram sobre o assunto verificaram que isso é muito importante para a mãe e para o bebê ficarem ali no pele a No pele. final, eu agarrei, botei ela no meu colo e não deixei Karen levarem, causando na entendeu? Suécia. Anota aí, hein? E ficou aqui, eu falei, ela vai ficar aqui, eu não quero saber, não vai tirar daqui. Filho é meu, né? Isso. E aí, pronto, nascemos. Aí, o que acontece lá? Você tem o filho numa sala de parto, depois você vai para um hotel. E desse hotel, por a questão do hospital, tem um corredor, assim, de 1 quilômetro. E aí, você fica lá nesse hotel. Nesse hotel, assim, é um hotel, literalmente, um apartamento e tal. E você tem a visita uma vez por dia da enfermeira. O resto é você se vira aí nos 30 com a criança. Meu Deus, que pessoal, né? E a família, entendeu? Aí aqueles primeiros cuidados, não tem. Aquele suporte para botar no peito, também não tem, não. Aquela questão, essa fralda tá normal, essa fralda tá normal, também não tem, não. Aí, na primeira vez que ela chegou, a enfermeira chegou lá para mim, eu falei, gente, meu peito tá doendo muito. Aí ela foi, arrumou, melhorou um pouco, mas seguiu doendo muito. Ah, se tiver dor, você toma paracetamol, mas é normal doer. Beleza. Famosa dor normalizada, né? Até então, a Alice não tinha sido examinada, tá? Ela só nasceu. Só nasceu, nossa. E aquele pediatra que você disse Não que ia teve- chamar? Ou... Não, ele foi lá, viu que tava tudo bem e saiu. Olhou Nunca e falou, tá mais, tudo nunca bem. mais voltou. Segue a vida. Segue a vida, Entendi. entendeu? Aí quem faz parto é a enfermeira. Aham. No caso, foi o pai da Alice, né? Que É. fez. Que Tá no bom. caso foi substituir. É. Aí ficamos lá, a gente ficou 2 dias. Eu pedi pra ficar um dia a mais por causa da amamentação, porque eu tava sentindo muita dor. E meu peito já tava todo ferido. No último dia, aí sim, na hora de ir embora, ela foi examinada pelo pediatra. E eu falei, eu continuo com muita dor. Aí a enfermeira me deu um bico de silicone. Falou, bota isso daí, que aí vai proteger seu peito. E aí você vai conseguir amamentar direitinho. E aí, aquele Parênteses. parênteses. A pessoa da conexão, Isso né? que é sincronia de trabalhar junto, meu povo. Não tem pra ninguém aqui não, entendeu? Parênteses. Aquele parênteses, Aquele né? parênteses que Assim, arrepia gente. o coração de todo mundo. É complexo, né? Porque assim, né? A indicação do bico de silicone não é que ele seja proibido, mas ele precisa ser muito bem indicado. Isso aí. Né? E ele nunca vai proteger o bico Nunca, de jamais, fissura, não é sobre jamais. isso. E vale a gente lembrar que o intermediário de silicone, ou bico de silicone, como é muito mais popularmente falado, ele impede que as terminações nervosas que vão levar a resposta lá para o seu cérebro, que o bebê precisa, né? Tem alguém mamando, então tem que ter produção de leite, ela diminui muito, né? Porque o contato da boquinha do bebê não é diretamente no complexo Exatamente. molar, é no bico de silicone. Eu já assisti alguns desmames muito tristes vindos de Sim. intermediário de silicone, porque ali se instala uma baixa produção de leite, e baixa produção de leite é um grande desafio, né, amiga, É da uma gente das trabalhar, maiores né? causas, né, de De desmame. Então, é isso, assim, né? Precisa saber ter critério para indicar e, para já retirar. pensar se nessa eu não retirada, for programar, né? Se eu não fosse nutricionista, eu tinha desmamado. Ah, com Porque toda certeza. Meu peito começou a engurgitar de um jeito que eu falei, eu vou arrancar essa imagino. porcaria. E aí vou deixar machucar mesmo, mas ela vai ter que drenar essa mão. Aí, beleza. Botei ela no peito. Aí eu comecei a ver que o meu mamilo saia tortinho. Eu falei, isso aqui não tá normal, não. Não tá bom. Mas o teste da linguinha tava o quê? Tava Normal. maravilhoso. Mas Tava no normal. caso, tinha teste da linguinha. Teve na alta, 3 dias depois de nascido.
Interessante. Normal, entendeu? É que Aí ainda uma é sema- assim, né? Mesmo 6 Uma anos semana depois. de vida, Sim. a Alice já tinha perdido 300 gramas. Aí eu falei, socorro, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Ah, toma fórmula. Eu falei, não vou botar É sempre a primeira alternativa, né? fórmula. Falei, não vou botar a fórmula. E outro parênteses aqui, gente, ninguém aqui é louco de dizer que a fórmula, nem a Karen como nutricionista, nem eu como pediatra, nem a Larissa como consultora em amamentação, a gente sabe muito bem o momento que a fórmula precisa entrar e tem que entrar. Mas é interessante, a gente percebe, com todas as histórias complicadas de amamentação que chegam até nós, e não são poucas, né, amiga? Exatamente. É sempre a primeira opção. Nunca ninguém pensa Em cuidar da amamentação. cuidar da mãe, cuidar da dupla, olhar essa boca, olhar esse peito, olhar essa mamada. Fazer o manejo, né, Essas sobretudo. pessoas esquecem que tudo começa pelo manejo, né? Exatamente. E mesmo assim, e levam essa mãe a crer que a amamentação ela não pode ser uma coisa mista, que ela tá fazendo um grande problema aquilo ali, né? E muitas vezes a amamentação mista vai salvar a amamentação daquele bebê e ele vai continuar recebendo leite materno por muito tempo. Exatamente. Então isso é muito importante da gente explicar, porque a fórmula ela jamais vai ocupar um lugar que ela não deveria ocupar. Mas ela não pode ser a nossa primeira opção diante de uma dificuldade, né? A minha retórica com a enfermeira foi, não pode ser o meu leite? Não posso ordenhar, né? E oferecer. E aí, sim, complementar, óbvio, porque eu não ia deixar minha filha passando fome, mas eu queria fazer com o meu leite. Uhum. Ah, pode, mas é que dá muito trabalho. Eu falei, então, mas eu vou ter o trabalho, pode deixar. No caso, tem como ser mãe sem Isso, ter trabalho? Ou querendo ser aí, né, pai sem descobrir, ter trabalho? Porque Não, assim, né, o gente? que a gente já faz, né? Aí eu falei, bom, eu vou ligar pra Larissa, vou chamar a Larissa, porque assim, as coisas não estão bem aqui, né? Nesse momento eu já passava horas Acho com a que eu tô Alice precisando no de uma peito. ajudinha aqui, né? Horas com a Alice no peito, porque ela tinha muita fome, eu tinha leite, e ela ficava naquela, mas ela não conseguia sugar direito. Já tava cheia de regurgitação na mama, enfim. Aí eu liguei pra Larissa. Aí a Larissa, filma ela chorando. Aquela língua agarrada. Básico, aquele básico, né, Larissa? Aquela língua agarrada. Mesmo online, eu consegui ver algo que lá não viram. Não E é? eu lembro assim, ó, eu tava sentada no meio Senhor, da sala, me minha ajuda. mãe segurando a Foi. Alice. Aí eu posicionei a câmera assim de um jeito que ela pegasse de cima. E ela viu direitinho a mamada e falava, eu lembro até hoje, vira essa barriga, bota a barriga com barriga, porque essa criança tá torta. Aí eu botava a barriga. Alinha esse bebê no peito. O bebê Aí, precisa estar mas organizado. Eu tenho todas essas fotos, todas É? essas fotos do nosso atendimento E online. aí ela falou, ela tem língua presa. Quem precisa fazer a frenectomia? Eu, tá bom. Isso, Meu com Deus, uma semana na Suécia. de vida. Lari, agora, Cadê peraí, a Karen já tradutora? causou, agora quem tá causando lá na Suécia é a Larissa. Aí ela, né, coitada, gente. Imagina, aí fala com a tradutora, aí fala quando você quer. Ó, aí conta voltamos esse perrengue, né? Aí na consulta de uma semana já tinha tido. Só que aí você falou isso pra mim com uma semana de vida. Eu só podia falar com a pessoa com 15 dias de vida. Meu Deus. Então eu fiquei 15 com mais dias. uma semana em casa com ela, me machucando. Olha a amamentação correndo complementando risco, né? Que a gente e- fala muito isso também, né, Lari? Exatamente. A amamentação, ela não pode esperar, gente. Não A pode. amamentação, ela é tão importante que ela é sempre uma urgência médica. Sempre, sempre, É, isso que eu e digo a que eu gente não- tem esse momento ali, né? Principalmente, a primeira semana é crucial para o estabelecimento ali de produção também, né? Mas a gente tem a chamada janela de oportunidade, Opa. que é 1 mês e meio, né? Desse bebê. Então, assim, é um momento que a gente não pode bobear, né? Então, assim, ficar esperando e, vou ver porque... Eu falo que se a mãe ainda sentisse dor somente uma vez ao dia, Poxa. acho que a gente, vamos, né? Mas era Era toda mamada. 8, 10, E 12 aí voltei vezes. na pesagem de 15, ela ainda não tinha recuperado o peso de nascimento. Mas tá tudo certo, mãe. Você vai conseguir, usa o bico de silicone, complementa com o teu leite e segue a vida. Mas e a língua? Não tem nada, a gente ainda não tem momento de fazer. Aí voltei na consulta de um mês, porque aí já passou, né? Mesmo ela sem ganhar peso de nascimento, só te vejo com 15 dias depois. E aí eu, beleza, voltei. Eu falei, hoje vocês vão fazer a frenectomia. Mas, mãe, não precisa. Aí arranquei minha blusa, mostrei meu mamilo torto, todo ferido. Fiz um barraco, literalmente, gente. Fiz barraco mesmo. Causou de novo na Suécia. E todo o Falei, ajuste eu já tinha quero. sido feito, né? A gente vinha acompanhando e o mamilo continuava ferindo, né? E, Eu ai, quero Deus. fazer a frenectomia. Ah, mas já tem um mês. Eu falei, então, já tem um mês que vocês não fizeram antes. Então, vamos fazer agora. Aí, dali, eu já saí pro negócio de fazer. E quem faz lá? É um dentista? Não, é a enfermeira. Ela bota a criança no enfermeira? meu colo, abre a boca e corta.
Entendi. Né? Cadeira de dentista? Não, Não, né? aquela cadeirinha, botar Entendi. um ninhozinho, jamais, Não, gente. né? É no Tá, colo da mãe entendi. mesmo. Povo sobrevivente, né, gente? Tô apavorada, hein? E aí depois, o pós-operatório imediato, bota no peito, aí aquela amamentação ensanguentada. Aí ela ficou mamando, sangrando, fica aí até parar de sangrar. Misericórdia de Jesus. E aí foi assim. Aí voltamos pra casa, ela começou a mamar e aí recuperou o peso do nascimento uma semana depois. E foi melhorando também o seu manejo, né? A minha questão. É, Só a que aí melhora eu é comecei a muito ter importante. candidíase. Ah, ainda teve a história da candidíase. Por quê? Porque não pode ser fácil. Não, é claro. Não, entendeu? Na Suécia é mais um Né? pouquinho. Aí eu comecei a ter candidíase. E eu falava, Larissa, pelo amor de Deus, o que eu faço? Ela, você precisa ir lá, pedir um remédio pra tratar isso, e precisa higienizar bem as coisas de ordenha, porque até então eu estava fazendo ordenha, Ordenhando. complementando e tal. E fui lá. Aí cheguei no médico, gente. Então, moça, eu tô com candidíase, eu tô com muita dor, sinto muita E ela dor ainda na injeção. facilitava, que ela já chegava com um diagnóstico, vamos combinar. Ué, sei Aí, lá, né? aí ele abre o Google. Candidíase. Meu Deus. Aí eu falei, meu senhor, eu preciso de Pânico. fluconazol. Eu ainda falava pra ele a Aham. medicação. Tá vendo? Eu sou Ela sobre facilitava. isso. Ela facilitava, gente, mas é que Aí- tava difícil mesmo lá na Suécia. Tava bom, E não. aí ela falou, tá bom, então toma. Só que aí, porque o negócio não podia ser fácil, a pessoa tava em depressão, a pessoa fazia restrição de carboidrato? Não fazia, né? A Não, pessoa claro tava que se não. afogando. Eu falava, Karen, a gente deve dar uma segurada, farinha branca, sabe? Larissa Só que sugeria. aí, eu já vou chegar na parte do pós-parto. Meu pós-parto, sozinha. Minha mãe ficou comigo 20 dias. Depois disso, eu ficava sozinha o dia todo com a Alice. Meu Deus. Uma recém-nascida, né? O pai saía cedo, voltava à tarde. E eu ficava o tempo todo sozinha. Então, era casa, comida, criança. Eu acho que alguém já viveu isso. E alguém machucado. Muitas, né? Tem alguém aí Muitas se pessoas. espelhando, Acho se que tem alguém. identificando com a Né, com história essa da história. Karen. Né? É. Então, depois de 20 dias, minha mãe foi embora. Eu olhei e falei assim, o que eu faço com essa casa? Porque até então, eu tinha comida, né? Porque minha mãe me dava comida. aham. Até então, eu tomava banho, porque minha mãe segurava a Sim, criança pra tomar isso banho. aí. E a gente fica numa insegurança, né? Aquela história de que você vai pro chuveiro, escuta o bebê chorar e você sai 100 vezes, é verdade, né? É É verdade. verdade real. Aí né? eu comecei a botar no bebê conforto, botar dentro Dentro do do- banheiro. a Aí gente ficavam começa os a se virar. cachorros e a criança, todo mundo me vendo tomar banho. Mas o que acontecia? Eu tinha fome e não tinha como cozinhar. Claro. A criança ainda aprendendo a mamar, ainda estava com ganho de peso. Nesse momento já estava abrindo uma PLV, que aí já é outro, porém, então ela já era um choro, uma diarreia, enfim, refluxo. Era um cenário meio de caos. E aí eu comecei a comer o que via pela frente. Claro. E o que é mais prático, Eu né? pedia hambúrguer, eu comia o que tinha pela frente. Então, não existia fazer a dieta para candidíase. Então, essa candidíase se arrastou até 6 meses. Então, foram 6 meses ali em depressão com a candidíase. Nesse pós-parto com depressão, e eu comendo o que dava, Que tá tudo interrelacionado, né? Opa. Então, Tudo depressão, relacionado, baixa assim. imunidade, Vai tudo- né? e aí vai, O caminho não é bom, né? eu cheguei em 110 quilos. Não consigo nem imaginar a Karen Barbie com 110 quilos. Eu consigo, Imagina. né? Ela consegue. Apesar de que eu conheci você, né? Mas eu não tenho essa memória Eu vou de mandar você. uma Já foto apagou. pra vocês botem essa É, imagem. eu não tenho essa memória, assim, da Karen, né? Engraçado. Eu lembro da Alice bebê e não lembro da Karen com 110 quilos. Isso não passa na minha cabeça. Mas 110 é porque eu parei de pesar. Ah, eu Já não acho queria que mais contar, né? eu já Então, parei de tá tudo contar. bem. Foi até aí que eu contei. né? Aham. Então, com 6 meses eu vim pro Brasil e foi aí que eu conheci essa maravilhosa. E foi aí que Larissa fez o laser e eu me livrei da candidíase. Aí faz protocolo e tal, tratamento. né? E aí eu consegui me tratar. Então, assim, minha história de amamentação, aos 6 meses ela já estava muito bem estabelecida, eu já tinha conseguido. Mas esse início foi bem caótico por causa de todas essas questões, né? De frenectomia, de ordenha, de candidíase, de falta de rede de apoio, enfim. Assim, Ô, Karen, e quando rolou o estágio... Aí, enfim, antes disso, né? Quando você foi para Portugal? Em qual momento? Então, quando a Alice estava com 2 anos, eu falei pro pai dela, ou a gente vai para Portugal, ou eu vou Meu voltar Deus, pro ela Brasil. ficou 2 anos... Ela ficou 2 anos na Suécia. Fiquei 2 Foi. anos na Suécia com a Alice em Eu casa. achei que você tivesse inverno. ido antes, amiga. Não. Aí você foi para Portugal. Os primeiros 2 Com anos ela com de 2 vida eu fui anos. lá. E aí eu falei pra ele... A Alice ou- falava como, assim? Só para eu saber. Ela fala português. Eu não botei ela na escola na Suécia.
Porque a escola lá é muito diferente dos meus valores. E eu falava, eu não vou botar ela aqui porque eu deve acho ser muito difícil, liberal. né? Deve ser difícil, né? E aí eu optei por ficar com ela em casa. Aí quando você foi para Portugal, ela já tinha 2 aninhos, né? Já era um outro momento também, né? Aí eu coloquei ela na escola. E quando que foi seu estalo de que, tipo assim, essa não sou eu tenho uma filha saudável e eu preciso ficar saudável e me descobrir de novo? Então, antes de eu te contar isso, deixa eu te contar como é que eu fui pra materno infantil, porque tem tudo vai ter uma ligação. Porque a maternidade te levou a mudar o olhar para sua profissão, né? E essa transição de carreira foi na Suécia. Porque quando a Alice fez 6 meses, eu falei, bom, ela precisa comer, né? Então eu comecei a estudar sobre introdução alimentar. A Alice era uma criança que não dormia, tá? Eram 7 despertares por noite. Então eu caí no curso do sono. Fui no curso de sono. Dentro desse curso de sono, ele me convidou para trabalhar no suporte ali para as outras mães. E aí ele perguntou, o que você faz da vida? Eu falei, eu sou nutricionista. Aí ele falou, então grava um curso de introdução alimentar para mim. Mas eu nunca falei de introdução alimentar. Ele, mas você não tá fazendo na Alice? Então você grava um curso para mim e faz. Aí ali começou a minha história com a nutrição materna infantil, porque Gente, se você não assistiu o episódio da Érica, o episódio da Karen, ela se encontra muito nisso aí, né? O comunicar, descobrir a sua aquilo voz, que você faz, né? Aquilo do todo dia, né? Muito maravilhoso. E agarrar né? a oportunidade que surgiu. Sim, claro. Porque ali eu comecei a falar do que eu estava vivendo. Olha que perfeito, gente. A gente sempre casa uma história com a outra. É maravilhoso. Exatamente isso que a Érica, né, no episódio anterior falou. Falou exatamente sobre isso, perfeito. E aí eu comecei a fazer a introdução alimentar da Alice e fazer curso disso, comecei a falar. Comecei a estudar, foi ali que eu entrei na pós-graduação da Andréa Fricks, da Nutrição Materna Infantil. Eu comecei lá, quando começou a primeira turma online. E, nesse momento, ele falava, eu preciso de um Instagram para marcar você, eu preciso de um Instagram para marcar, porque eu preciso falar que é um nutricionista que trabalha para mim. Aí eu abri o Instagram. E aí comecei a mostrar da casa, do cachorro, tudo aquilo que a Érica falou. Viu, gente, olha. Viu, a pet, né? Perfeito, casa, perfeito. Filho, olha. E aí, naquela altura, gente, eu tinha 110 quilos, eu tava fora de mim, eu não tava como eu tô hoje, arrumadinha e tal. Mas eu mesmo assim fazia o negócio, porque eu entendia que aquilo era a minha oportunidade. Claro, isso, claro. Agarrou o meu chamado. Com residência, isso aí. Você estava se reinventando, que a maternidade faz isso com a gente. Né? Faz. Sim. E aí eu comecei falando de introdução alimentar, né? Então eu fui para Portugal falando muito de introdução alimentar no Instagram, vendendo curso online, fazendo consulta sobre introdução alimentar. E aí, numa dessas vindas ao Brasil, em 2017... eu fui no aniversário e tiraram uma foto minha. E eu olhei para aquela foto e falei, eu não sou essa pessoa. E ali foi a minha virada. Eu voltei para casa, nessa época eu já estava em Portugal de novo. E aí eu falei, cara, eu preciso emagrecer. Aí comecei a fazer um monte de dieta para tentar fazer low carb, fazer uma restrição calórica mais severa e tal. E eu consegui emagrecer um pouquinho, mas engordava de novo. Aí emagreci um pouquinho, engordava de novo. Até que eu resolvi, numa dessas vindas ao Brasil, eu falei, a Alice já está maiorzinha, eu já não estou mais amamentando. Comecei a tomar uma medicação para ajudar a emagrecer. E aí fiquei firme na dieta. Então, a minha virada de chave foi olhar aquela foto e falar, isso aqui não me pertence. Sabe? Essa pessoa não sou eu. E nesse contexto, as minhas crianças da introdução alimentar foram crescendo. Sim. E aí as mães foram, então, eu fiquei grávida de novo, você não quer cuidar de mim? Eu tô amamentando, você não quer cuidar de mim? O meu filho fez 2 anos, e agora o que eu faço? Então eu comecei, aí é aquilo, a gente escutar o que Deus coloca na nossa vida. Aí. Eu comecei a ser chamada para aumentar o meu universo e não ficar só falando de introdução alimentar. Então eu comecei a falar de pré-concepção, de gestação, de lactação e de alimentação infantil. E nesse processo eu fui emagrecendo, né? Eu voltei para o Brasil. E aí, agora, sem o pai da Alice, eu comecei a fazer esporte, coisa que eu nunca fiz. Então, com 40 anos, eu comecei a fazer esporte. Aí a culpa é de vocês também, porque eu via vocês pedalando e eu tava lá. A Karen... É muito engraçado, porque a gente ouve muitas pessoas falarem, nossa, eu queria morar em Portugal, porque morar em Portugal deve ser maravilhoso. E quando a Karen me mandou uma mensagem e falou assim,
eu tô voltando pro Brasil. Era uma voz de felicidade. Assim, que eu falava, gente, né? Que coisa isso, né? Que coisa a pessoa se redescobrir, né? Assim, e eu lembro quando ela postou ela e a Alice no avião vindo, né? Era uma felicidade nítida das duas, né? Então, assim, era muito claro que ela estava obedecendo um chamado de Deus para voltar, né? Pro Brasil. Mas existe um glamour, né? Com morar fora, né, então, Karen? Que não morar fora é bom, Só que isso tem que ser de Deus para sua vida. E na minha situação nunca foi. Porque, assim, eu sempre ganhei em real. Eu nunca consegui ganhar em euro. Eu passei eu fiquei 7 anos fora. Todo esse tempo tentando validar meu diploma. Eu não consegui validar meu diploma. Sempre eu tinha algum entrave. Eu consegui validar meu diploma 1 mês depois de ter voltado pro Brasil, gente. Nossa, muito louco. E aí meu diploma saiu. Entendeu? Eu só conheci a paz de Deus, aquela que a gente fala, não, você tomou a decisão certa, no dia que eu comprei minha passagem para vir para cá e decidi voltar. E, ali, na verdade, você se converteu lá, né? Em Portugal, não foi isso? Conta foi batizada em Portugal, Eu lembro disso. Então, como é que foi? Como é que foi? Naquela questão de separação, eu tava muito mal, porque eu não casei para separar. Ninguém casa pra separar. Então eu tava muito mal. E aí uma amiga minha falou: você não quer um pouquinho lá na igreja comigo? A gente vai lá, você escuta a palavra. Se fizer sentido pra você, você fica. E aí eu fui. E aí quando eu entrava lá, eu esquecia do mundo, sabe? E a sensação que eu tenho é que cada pessoa que eu fui encontrando lá era um colo de Deus. Então eu comecei a melhorar ali. Eu não deixei de fazer terapia, eu tomava remédio, mas eu não estava curada. Então foi ali que eu encontrei o acalento, o conforto, o colo mesmo. Há quantos anos você já vivia ali com a depressão? Até esse momento onde você desde os 5 meses de gestação, eu tive declarada alta, né? Quando a Alice tinha uns 3 anos, mais ou menos. Tá? Mas sempre vigilante, né? Porque até hoje quem tem depressão não pode perder a mão. E aí, esse contexto de conversão entrou ali. Nesse momento de separação do meu ex-marido. Então, lá, eu resolvi me batizar e aí me converti. E foi tudo naquela igreja. Então, assim, eu devo muito àquelas pessoas de lá, porque elas que me tiraram do buraco, sabe? Né? Sim, te abraçaram, né? E é bom a gente se sentir abraçada, assim, né? Porque é algo que tem que tocar o coração, gente, né? A gente não... Ninguém se converte, se batiza sem um toque de Deus no coração. Eu achei muito bonitinho, porque a Alice falava assim, mamãe, eu também quero mergulhar na água, porque ela foi comigo. Eu falei, filha, se um dia você quiser, você vai. Mas aqui a gente tem que tomar a decisão primeiro. Né? E a mamãe tá tomando hoje, depois você toma. Mas eu já tomei, mamãe, eu quero mergulhar na água. A Alice é uma pequena colega básica que nós sabemos, espelho, né? Bem. E aí foi isso, em outubro de 2023 eu voltei pro Brasil. Vendo vocês treinando, eu falei, vou começar a treinar também. Aí, em novembro, comecei na bike. E, desde então, tô nessa busca aí por uma nova mulher. Né? Porque fiquei muito tempo esquecida pela maternidade, pelo casamento, pela vida profissional, porque eu larguei também muita coisa para me dedicar à vida profissional. Sim, imagino. Então, quando agora, desde do final do ano passado, eu tô nessa redescoberta pela Karen mulher. Tá maravilhosa, né? E é isso, né? A gente, eu falo que sempre assim, depois que a gente é mãe, né? A gente não é nem a pessoa antes da gravidez, nem quem tá grávida, né? Não. Então, de fato, aí tem aquele momento ali inicial onde você tá ali completamente dedicada àquela criança, aquele bebê, aquela vida. E depois você olha e fala, então, né? Isso você percebe assim... Eu percebo no tom de maquiagem que eu usava antes, no tipo de roupa que eu usava. Claro. No que brinco, eu falava, gente... No coque no cabelo. Eu passava esse lápis preto embaixo do olho, gente. Isso fica horroroso. Eu também tenho essa percepção. Eu falo, nossa, gente, por que esse olho por que escuro? ninguém me ajuda? Isso tava horrível.
E aí a gente vai mudando, né, ao longo da... Conforme a criança vai crescendo, a gente vai redescobrindo coisas. Aquilo que a Erika falou, que a gente precisa ser o bom humor da casa. Isso pra gente é muito difícil, pra quem é colérico, porque a gente tá ali focado o tempo em todo fazer. ser resolutivo, ser objetivo. A gente se cansa, né? Até de ser assim, mas a gente é. A gente é assim. E aí isso é muito difícil, porque às vezes eu tô tão envolvida ali que eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, que eu esqueço de olhar. Sim. A pausa, né? Eu hoje tô tentando pausar muito mais do que viver essa aceleração e olhar toda. Aquilo que devia ser ordem, ser um pouquinho só engraçado. Pode ser, né? Não precisa ser só tão perfeito, tão horário, tão isso, tão aquilo. Tão Isso engessado, é né? muito difícil pra nossa personalidade. Muito difícil. Muito difícil. É um exercício diário. Eu agora falo assim, não, eu acordo 15 minutos antes de todo mundo, eu vou no quarto dos meninos, oro por eles, passo no banheiro deles, que é do lado do quarto, né? E aí eu olho pra mim e falo assim, você não precisa ser esse general... A gente não está no quartel, né? Exatamente. Porque senão fica tudo, né? Tudo sendo muito... E isso é engraçado, porque você vê as personalidades se misturarem dentro de casa. Eu, então, que tenho 2 fleumáticos com 2 coléricos, é bico o tempo todo. Então, a gente tem Lá que em casa agora é minha mãe fleumática e eu e a Alice coléricos. Então, assim, minha mãe fica no meio... Calma, gente. Calma. Tá tudo certo. É igual meu marido. Calma. Aí quando minha mãe me fala, e graças calma, a Deus gente. por isso, porque, né, a gente tem que ter alguém que chame a calma, né? Deu uma equilibrada nas eu emoções. falo, gente, eu queria ter essa calma. Eu juro que eu queria. Deus me ajuda. Meu Deus, me ajuda aí. Eu sou mais tranquila, assim, né? Eu falo que eu sou o furacão também, mas é mais interno meu furacão. Você é tranquila. Eu sou. E aí, mas assim, cada vez mais eu tô buscando aí. Gente, depois que eu fui morar no mato, né? Isso é vida, né? Então, assim, o mato, ele faz isso, assim, ele ó, me deixa... te interioriza, né, amiga? É maravilhoso. Maravilhoso. E, na verdade, eu acho que também é uma busca mesmo por Deus, vida, né? E por tudo. Eu acho que a parte espiritual, ela também traz muita gente pra, sabe? Então, assim, né? Esse jeito de querer controlar tudo, de fazer... E aí você, às vezes, não pisa no freio pra deixar que... Né, que seja feito de outra forma, como Deus e aí, assim, te direciona. Pós-maternidade, né, depois que a gente sai desse furacão, né, desses primeiros 2 anos de vida, eu acho que a gente não consegue olhar muito pra gente. A gente meio sobrevive, né? Sim. Depois dos 2 anos, eu comecei a olhar pra mim, e aí começou, de fato, esse processo de transformação. E nesse último ano, mais um chamado de Deus, porque eu comecei a cuidar tanto da saúde da mulher pós-40, né? Que agora eu tenho essa demanda das pessoas em volta. O que você está fazendo? O que você fez? Como você fez, né? Então, me mostra assim, o caminho, lá né? atrás, que me chamaram para atender gestante, lactante, agora eu tô indo para esse lado da saúde da mulher, muito em fruto do que eu tô fazendo comigo. Do que você tá Olha vivendo. como você reflete, né? E assim, traz o teu trabalho, né? Na verdade, a direção tem vindo muito do que você vive, né? Então, assim, olha como reflete, as pessoas observam e falam, nossa, né? Mas o que será? Pode dar certo, né? né? O que conecta, né? O que a Erika falou também. Exatamente. Essa conexão, assim, É o que do que a gente vive de fato, né? Então, a nossa verdade é o que vai fazer com que as pessoas olhem e te dê credibilidade, vamos dizer assim, né? No que você vai falar. E aí foram assim, né? Eu perdi 50 quilos. Isso com o Ozempic e dieta, eu não fiz bariátrica, nada contra bariátrica, gente, mas é porque é uma pergunta que sempre me fazem. Imagino. Agora, atividade física. Estou acabando de me recuperar de uma plástica, porque depois disso tudo a gente faz a plástica. Tá linda e maravilhosa. Agora virou Barbie de vez. Agora, literalmente, maravilhosa. virou uma Barbie. Não tem outro apelido Graças melhor. a Deus, gente. Então, o que eu quero levar, assim, é que a maternidade, eu passei por muitos desafios. Eu tenho certeza que eu não fui a única. Mas eu posso contar muitos desafios do que eu vi, porque assim, foi muito intenso. Mas foi o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu agora entendo por que eu passei por tudo isso. Exatamente. É para estar aqui hoje. Viu? Falando e contando essa história para vocês. As nossas rindo convidadas, disso tudo. as nossas convidadas aqui, elas todas têm propósito. A gente estava comentando e rindo sobre isso, né? A gente tem uma lista de mais ou menos 150 pessoas para chamar para cá, né?
E a gente tem as que a gente quer muito convidar e as que se convidaram também. E as que se convidaram tá sempre com Larissa, e quando perguntam pra ela, tá sempre comigo, né? Porque não tem como a gente, né? Enfim, mas o nosso principal objetivo de trazer pessoas aqui é esse. Pessoas com propósito, que vão tocar você que tá aí do outro lado ouvindo a gente, porque não faz sentido nenhum se não for assim, né? E, aproveitando que Karen falou aí de que agora ela tá indo pra um caminho, né, das 40 a mais, eu tô chegando lá. Tô chegando, 38, mas, né? Já tá na hora. Uma menina, gente, uma moça. Daqui a pouco eu chego lá. Fernando, pega aí, por favor, atrás, né? Porque é algo que, né, é essencial, que é o presente. Temos aqui um presente especial pra Karen, né? Aliás, primeiro vou dar esse presente aqui pra Karen. Esse presente aqui é o nosso personalizado Café com Mães, tá? Ai, que chique. E a gente tá contando com o apoio da Flora Nativa. Então, não vou mostrar pra ninguém, porque se a Alice chegar vai em casa, querer, ela vai né? comer tudo, gente. E a Flora Nativa, maravilhosa, a Karen também trabalha com eles. Mandou pra vocês. Ai, obrigada. Aí, ó. Super Olha que chique. Eu útil, né? Então a gente tá contando aí com esse apoio. Cabelo, pele, unhas, maravilhoso, ó. Magnésio pra todo mundo se acalmar, dormir muito bem, obrigada. né? Muito bom. E a gente queria muito agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade. Obrigada. Afinal de contas, a gente grava numa segunda-feira, o Dia Nacional da Confusão, mas enfim, estamos aqui muito felizes por ter participado da sua história, né? Vocês duas participaram muito da história, então, assim, né? A Fernanda agora é pediatra da Alice, é amiga, é parceira de bike. Ela é minha professora nas áreas mágicas. É verdade, eu sou professora, oh meu Deus, ó. Eu ainda faço pós com ela, né? Larissa foi minha consultora, agora a gente pedala junto, virou minha amiga, é minha profissional de referência. Muito então, assim, gente, a gente tá aqui entre amigas, entendeu? E a gente tá fingindo formalidade. Mas e a gente tá muito feliz, a gente tá muito feliz. E se eu quero deixar uma mensagem que, assim, independente do buraco que você esteja, da dificuldade que você esteja passando, na tua maternidade, no seu casamento, na sua vida, entenda que é um propósito, entenda que em algum momento você vai enxergar o motivo de tudo isso e não se entregue. Levante, tire seu pijama, passe um corretivo, passe um rímel, olha pro espelho e fala, eu vou vencer esse dia. E vai, porque tudo passa, gente. Tudo passa, isso Tudo aí. passa. Teve dias que eu olhava e falava, eu só conseguia chorar. E a minha psicóloga falava, a gente fazia sessão, eram 5 da tarde, você não tinha nem escovado o dente. E agora vocês me veem assim, mas já passou muita água por aqui. Isso aí. Muita lágrima, muita água, mas a gente sobrevive. Isso, e a gente cresce Amém. muito. Toda história, eu falo que toda, né, quando a gente tá diante de uma pessoa, a gente nunca sabe tudo que essa pessoa passa, né? Ou passou, ou viveu. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes a pessoa não é muito simpática, às vezes E eu sempre paro e falo assim, né? De repente... Pode não estar no bom dia, né? Um bom dia, Sim, ou alguma outra coisa como essa que eu história. queria dividir com vocês, né? Eu falei com vocês que eu casei pra não separar, né? Mas separei. E hoje eu entendo que o pai da Alice foi importante para me trazer a Alice, mas a nossa história realmente se encerrou. E a vida recomeça, gente. Eu tô vivendo um novo amor. A Alice super se dá bem com essa pessoa. Então, a gente recomeça pelo caminho de Deus, sabe? A gente faz novas conexões. Eu fiz novas conexões de trabalho, eu fiz novas conexões de amizade, eu fiz nova conexão com o meu namorado. E tudo através de esporte, de estar disponível. Então, que a gente abra o coração para também entender que nem sempre vai ser o que a gente sonhou. Sim, mas às vezes vai ser o que precisa ser. E a gente tem que aceitar e tem que se abrir e entender que a gente vai ser feliz de novo. Sim, sem exatamente. Sem dúvida. Vamos ao bolo? Vamos lá, né? Vamos comer, porque aqui a gente gosta de café com bolo, né, gente? O bolo tá lindo. Olha, o bolo tá lindo, a gente assim, Bia maravilhosa, como sempre. E eu queria dizer que encerramos com chave de ouro a 2ª temporada do Café com Mães. Em breve, 2 episódios lindíssimos pra vocês assistirem, tá? Um beijo. E vamos beijo, obrigada. prosear com bolo agora, tá? Beijo pra vocês. Beijo.